Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, filho de Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia 28 de outubro, dia em que a Igreja celebra a memória dos santos Simão e Judas Tadeu, apóstolos. Simão, o cananeu, e Judas Tadeu foram chamados diretamente por Jesus. Seus nomes encontram-se em todas as listas dos apóstolos, tanto nos evangelhos quanto em Atos. Judas tornou-se popular e é cultuado como padroeiro das causas desesperadas. O exemplo desses mártires nos estimule a manter a unidade da Igreja e nas famílias. Queridos e amados irmãos e minhas irmãs, é sempre bom ouvirmos a palavra de Deus, e não só ouvir, mas permitir que ela enraize na nossa vida, que ela cause uma transformação de fato na nossa vida. Hoje, por exemplo, estamos meditando o Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas, nós vimos, primeira coisa, antes de tomar qualquer decisão, é preciso rezar. É preciso orar. E mais do que orar, mas um orar em silêncio, um recolhimento, para ouvir a voz de Deus que fala aos nossos corações. Como, por exemplo, Jesus hoje, como nós vimos, ele foi até a montanha sozinho, para orar, para conversar com Deus. E ao descer daquela montanha, já que ele passou a noite toda em oração, conforme nos narra o evangelista, ao descer daquela montanha, ele então vai chamar os seus 12 apóstolos, os seus 12 seguidores, e ele vai colocar o nome de apóstolos, né? Então, primeiro Jesus reza, pede a Deus orientação, pede a Deus um discernimento. Depois ele convoca os 12, e aqueles 12 queriam estar também na evangelização com ele. Dentre os 12 apóstolos que Jesus escolheu, tínhamos Judas, filho de Tiago, né? Que é justamente aquele que nós estamos celebrando no dia de hoje, São Judas Tadeu. E também tinha Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Então aqui é para esclarecer algumas dúvidas, porque algumas pessoas pensam que a festa de São Judas está remetendo, por exemplo, a Judas que traiu a Jesus, mas não é verdade, né? São Judas, mas Judas filho de Tiago, que é o que nós celebramos hoje, né? Pois ele consta, o seu nome consta na lista dos apóstolos, tanto nos evangelhos como nos Atos dos Apóstolos, lá está o nome de Tiago. Então ele se tornou, né, o padroeiro dessas causas desesperadas, as pessoas que se encontram assim, desesperadas. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, conforme nos narrou a palavra, as pessoas vieram então para ouvir Jesus.
A grande multidão vinha para ouvir Jesus, porque Jesus profetizava, né? Porque Jesus realizava bem feitos, porque Jesus se mostrava presente no meio do seu povo, um Deus que se tornou carne, habitou no meio de nós. Então as pessoas que vieram encontrar-se com Jesus também traziam em seus corações desejos, talvez doenças, né, que precisavam ser curados e eram curados de fato, como nós vemos no Evangelho, né? Pessoas que, por exemplo, tinham manifestações de espíritos maus, lá também estava Jesus expulsando os demônios, dizendo para nós escutarmos apenas a palavra de Deus, não escutarmos outras vozes, em especial de espíritos, e ainda mais aqui, como diz o Evangelho, de espíritos maus. Então essas pessoas iam procurar a Jesus. De qualquer modo, iam procurar Jesus. Sabe por quê que iam procurar Jesus? Porque o Evangelho é muito bonito. Ele diz para nós no final assim, ó: a multidão procurava tocar em Jesus, porque dele uma força saía e curava a todos. A força chamada graça, né? As graças que vêm de nosso Senhor Jesus Cristo. As graças que nós pedimos, que nós suplicamos, que vêm sobre a nossa vida, né? Sobre o desespero, sobre determinadas situações da vida, a gente suplica, a gente toca também em Jesus, invoca o nome de Jesus e, claro, nós somos também curados. Meus irmãos e minhas irmãs, que São Simão e São Judas Tadeu, nessa festa de hoje, nos ajude a entendermos a palavra de Deus, a buscarmos Jesus, para que essa força que sai de Jesus também possa vir ao nosso encontro, possa nos ajudar, possa nos estabelecer, né? Assim nos fazer cristãos mais fervorosos, cristãos mais atentos e autênticos no segmento da verdade e da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vou ficando por aqui, nos encontramos amanhã, se assim o Pai do Céu nos permitir. Meu irmão e minha irmã, curta esse vídeo, comente sobre o Evangelho de hoje, compartilhe e vamos juntos crescer na evangelização, porque o nome de Jesus precisa ser anunciado. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.